a terra prometida. Olá, meu querido jovem, estamos dando início à lição da Escola Sabatina que está tratando acerca do livro de Êxodo. E hoje nós entramos no capítulo 2, onde narra um pouco da infância e da juventude de Moisés. Eu quero convidá-los nesse momento a abrirem a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 2. E é interessante que o tema que nós estamos estudando é Tentando do seu jeito. Então abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, no capítulo 2. E aí nós vamos ver a atuação de Deus na vida de Moisés. Êxodo, no capítulo de número 2. Aqui no versículo 6, do versículo 5 ao 10. Êxodo no capítulo 2, versículo 5 ao 10, que nos diz: A filha do faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha do Faraó respondeu: Vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. É interessante que a proposta da lição jovem é mostrar a atuação de Deus na vida do seu povo. É interessante que no capítulo 1 nós vimos, principalmente com a primeira lição, nós vimos a atuação de Deus em meio ao sofrimento. Agora nós podemos ver a atuação de Deus na vida de Moisés. Moisés que nasce em um contexto totalmente perigoso, onde o rei havia dado uma ordem, um decreto: vão e matem todas as crianças, principalmente os meninos, contudo as meninas deixem viver. A Bíblia diz que os soldados de Faraó correram, pegaram as crianças e mataram aquelas crianças, jogando-as no rio Nilo. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, ao ponto que a mãe de Moisés, que se chamava nessa ocasião Joquebede, ela vai montar um cestinho. Monta o cesto, coloca Moisés dentro do cesto e o lança no rio. E a Bíblia diz que a filha de Faraó vai até o rio para se banhar e lá ela descobre aquela criança. E Miriam oferece a ajuda da sua mãe para amamentar a criança. Então você percebe como que Deus vai conduzindo a história do ser humano. Como que Deus vai conduzindo a história de Moisés. Moisés, que era para ter sido morto, Deus o protege. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E qual era o propósito na vida de Moisés? Era torná-lo o libertador do Egito. E veja como Deus ele é irônico. O rio que foi utilizado para matar as crianças, este rio é utilizado para com que uma criança sobrevivesse. E mais, o rei de uma nação ímpia e pagã que se utilizou de um decreto, de uma autoridade para matar as crianças, Deus fez com que a sua filha cuidasse daquele que seria o futuro libertador de Israel. Faraó achava que tinha vencido,
mas na verdade é Deus quem havia vencido a batalha. E Deus preservou a vida de Moisés no rio em que o faraó utilizou para matar as crianças, e também Deus utilizou a filha de faraó para salvar a vida de Moisés. Mas nós percebemos que Moisés, ele cresce todo nesse contexto. Possivelmente desde criança ele já havia sido ensinado por sua mãe Joquebede de que Deus tinha este propósito de torná-lo libertador. Agora, com 40 anos de idade, já no Egito, a Bíblia diz que Moisés, ele vê um israelita apanhando de um soldado egípcio. E a Bíblia diz que Moisés, ele se enfureceu e atacou aquele homem e matou aquele homem. Note bem, por que Moisés fez isso? Porque ele achava que ele, como ele seria o libertador, então ele poderia se utilizar da sua posição para resgatar e tirar o povo daquela condição. Mas era isto que Deus havia proposto para Moisés? Não. Deus percebeu que Moisés, naquela situação em que ele se encontrava no Egito, com toda aquela pompa, rodeado de riqueza, poder e autoridade, Moisés não era um homem submisso à vontade dele. Então, Moisés, ele acaba matando o Egito, e Deus se apropria dessa situação para tirar Moisés do Egito, levá-lo para o deserto, porque é no deserto que Deus agora vai preparar Moisés para que ele fosse um bom líder para o povo e também um homem dependente de Deus. É por isso que na próxima lição você vai ver agora o Moisés que, com 40 anos de idade, era um homem viril, forte, eloquente, um homem que tinha todo o conhecimento. Agora, no capítulo 3, já com a idade de 80 anos, um homem que mal sabia se expressar, um homem que só sabia lidar apenas com ovelhas. Então veja como que Deus vai moldando o caráter de Moisés. E é por isso que Deus, ele vai levar Moisés para o deserto, para ensinar a Moisés que tudo depende dele, mais do que de mim. Eu dependo dele mais do que de mim mesmo. Não é ele que depende de mim, sou eu que dependo dele. E é necessário que muitos passem por essa experiência de Moisés. Ou seja, há muitos jovens nesta geração que não se submetem à vontade de Deus. E para que Deus possa usá-los para a proclamação do Evangelho, para uma obra superior, Deus vai precisar levá-los para o deserto. Eu não sei como é a tua vida, jovem, mas uma coisa eu sei, que se você quer fazer parte daqueles que proclamarão a última mensagem de arrependimento no mundo, você precisa passar pelo deserto, pela escola do deserto. Porque só assim você poderá ter o caráter de Deus e pregar este caráter para outras pessoas. É interessante é que só é por meio de Cristo que nós podemos vencer todo defeito de caráter. Então, jovem, eu creio que 2 pontos importantes são essenciais para que você possa abordar na sua classe. Primeiro, o agir de Deus de uma forma irônica sobre Faraó e como que Deus utilizou o rio e a filha de Faraó para proteger Moisés, e também trabalhar esta parte assim, que a segunda parte, a lição está dividida em 3 partes. Primeiro, como que Deus lida com Faraó,
utilizando de forma irônica para salvar Moisés. Segundo, como que uma má escolha, uma má decisão pode comprometer muito, mas mesmo as más decisões Deus pode transformar em bênção. Ou seja, Deus pega um homem orgulhoso e o torna submisso a ele. Na paz de sexta-feira, Ellen White vai dizer: sua obra não é pintar belas formas de uma tela ou fazer esculturas no mármore, mas imprimir na mente humana a imagem divina. Essa é a obra do Espírito Santo. Essa é a obra que Deus quer fazer em mim e em você. Sem dúvida, à luz da sabedoria humana, ele estava, de todas as maneiras, preparado para a sua missão. Ou seja, quando Moisés estava no deserto, longe agora da sabedoria humana, ele poderia se apropriar agora da sabedoria divina, estar preparado para libertar o povo do cativeiro egípcio. E ela ainda diz mais: tinha em sua providência introduzido Moisés na família real do Egito, onde ele recebera uma educação completa. No entanto, não estava preparado para que Deus lhe confiasse a grande obra para a qual designara. Tinha primeiro o que encontrar tempo para obter experiência e ser educado na escola da adversidade e da pobreza. No Egito, Moisés não estava preparado, mas no deserto, com seu caráter transformado, ele estava preparado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, que possamos, Senhor Deus, estarmos matriculados na escola do deserto, na escola da aflição, na escola, Senhor Deus, aonde o Senhor trabalha conosco, tirando-nos os defeitos de caráter e imprimindo em nós o Teu caráter, a Tua glória, ó Deus. Nos matricule, Senhor, nesta escola, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo, que é um resumo da lição da escola sabatina, que vem com o tema geral Êxodo, um livro que mostra Deus em ação.